Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje, eu vou trazer para vocês 5 exemplos daquelas pessoas que clamam por Deus, que clamam por Jesus. E vou te mostrar 3 exemplos daqueles que recebem bênçãos de Deus. E eu quero convidar você para ficar até o finalzinho. O vídeo vai ser muito breve porque vai ter uma oração no final. E depois, se você gostar, você pode curtir, compartilhar e comentar o vídeo, porque isso ajuda com que o Evangelho chegue a mais pessoas. O texto base encontra-se no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 19. Vamos ler o versículo 13, que diz assim: E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. A passagem bíblica é a cura dos 10 leprosos. Jesus estava indo para Samaria, passou pelo meio. Jesus estava indo para Jerusalém, passou por Samaria e Galileia. E no meio do caminho, saiu de uma aldeia os 10 leprosos, clamando por Jesus, clamando por misericórdia. E Jesus falou para eles assim: vai e mostra o sacerdote. O sacerdote era o responsável se a pessoa fosse curada ou não, se a pessoa deveria permanecer na aldeia ou se estaria livre para voltar para a sociedade. Ele fazia esse exame, era uma espécie de vigilância sanitária, de saúde, coisa do tipo. Era papel do sacerdote conferir a questão de saúde do leproso, ou do ex-leproso, o leproso purificado. Tem todo um ritual que faria, que está no livro de Levítico. Mas aqui nós temos 5 pontos importantes. O primeiro ponto, o texto diz que tinha samaritano no meio de hebreus. Então, vemos que o sofrimento une pessoas. Aqui não tinha tempo para ser orgulho. Aqui eles estavam todos na mesma situação. Tanto samaritano quanto hebreu, eles todos estavam no mesmo barco, vamos dizer assim, no mesmo nível. Igual não comparando mal, mas igual o filho pródigo querendo comer as bolotas que os porcos comiam. Estava tudo no mesmo nível. Segundo ponto, o poder de Jesus para curar. Eu fico assim meio que indignado quando vejo pessoas se dizendo entender muito de mundo espiritual, de batalha espiritual, e querem fazer com que eu entenda que quando se trata de Deus, de milagre ou de libertação, existe uma forma. Não existe forma quando se trata de Deus. Existem formas. Não existe forma, existem formas. Quando se trata de Deus, eu não posso limitar o poder de Deus ao meu conhecimento. Eu não posso limitar o poder de Deus à minha oração, à minha fé. Quando se trata de Deus, Ele está além de tudo que eu posso imaginar, de tudo que eu posso pensar. Observem que Jesus não colocou as mãos nesses leprosos, Jesus não ministrou cura a esses leprosos. Jesus disse apenas para eles irem e mostrar ao sacerdote. E na caminhada, eles perceberam que estava curado. Então, aprendemos que na caminhada, aquele que é obediente, eles obedeceram Jesus. Você pode ser curado. Não tem uma forma. Nós oramos em nome de Jesus, mas se tratando de Deus, sábio é aquele que percebe que não sabe quase nada sobre Jesus, sobre Deus, porque Deus é muito maior do que tudo que podemos imaginar. Eu sei que pessoas ignorantes, quando ouvem alguém falando isso, acha ruim, porque pensa que sabe muito de Deus, mas Deus, Ele é muito grande para caber aqui dentro dessa cabeça limitada. Terceiro ponto, a obediência. Vimos aqui que a obediência daqueles homens fizeram com que eles recebessem milagres. Eles obedeceram à voz de Jesus e no caminho foram curados. O quarto ponto, a gratidão. É muito interessante quando você observa que dos 10 leprosos, um volta.
Aí aprendemos uma coisa muito interessante aqui. É possível você orar, é possível você crer e você obedecer a Deus, e mesmo assim ser ingrato a Ele. Tem muitas pessoas que oram, tem muitas pessoas que creem em Deus, tem muitas pessoas que são até mesmo obedientes, mas se sente no direito de ser usado, se sente no direito de ser abençoado. Essas pessoas são ingratas. Aqueles 9 oraram, creram e obedeceram, mas não agradeceram a Deus. Isso é muito perigoso. E o último item é a salvação. Os 9 receberam cura, os 9 clamaram, os 9 obedeceram, mas apenas um recebeu a maior bênção que pode receber, a salvação da sua alma. Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos ver um exemplo aqui dos 10 leprosos. Todos clamaram ao Senhor, mas apenas um voltou para agradecer. Todos queriam a bênção, apenas um deu valor ao doador, ao dono da bênção. Todos eles disseram: tenha misericórdia de nós, ó Mestre. Mas apenas um voltou e disse obrigado, Senhor, e adorou ao Senhor. O que nós vamos aprender no devocional de hoje? Não vamos deixar de clamar ao Senhor, não vamos deixar de obedecer ao Senhor, não vamos deixar de crer no Senhor, mas vamos ser gratos por tudo que Deus já fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Porque se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus do mesmo jeitinho. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não abençoar, e nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir. Deus ainda hoje faz milagres, mas vamos ser gratos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, milagres nessa manhã. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ouvir a voz dessa pessoa que talvez esteja na mesma situação dos leprosos clamando, que está com uma doença terminal ou com um problema que não consegue resolver, mas o Senhor é Deus da cura. O Senhor é um Deus que não tem uma forma para agir, mas que o Senhor age de diversas formas na vida de diversas pessoas. Pai, trabalha com poder e com graça nessa vida. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos conceder a maior graça de todas, aquela graça de ser grato ao Senhor e que leva a nos prostrarmos diante do Senhor e que vai fazermos com que tenhamos a vida eterna, a salvação das nossas almas. E só para completar, Pai, eu quero te pedir essa pessoa que está orando pelos familiares, visita, salva as vidas, as almas, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Curte, compartilhe o vídeo, deixe um comentário aí. Deus te abençoe e até mais.